Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Encerrando aqui a reflexão nessa perícope, hoje, verso 7 até o verso 11, em que o apóstolo Paulo diz: a manifestação do Espírito, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. João Calvino, reformador genebrino, grande reformador, ele escreveu um texto onde uma frase chama a atenção, dizendo que para que os homens não vivessem à cega nesse mundo, Deus deu a cada um uma vocação, para que ninguém andasse perdido por esse mundo. Imaginemos que nós nascêssemos, mas nenhum de nós recebêssemos inclinações, dons e vocações. E ainda não estou falando do serviço ministerial, falo da atividade laboriosa, do trabalho, da profissão. Imagine um mundo sem talentos para a engenharia. Os homens morariam em cavernas. Pontes não seriam construídas. Casas também não. Templos como esse aqui não seriam erguidos. Distâncias não seriam encurtadas através de rodovias, de pontes e de outros recursos. Louvamos, portanto, a Deus sobre aqueles que receberam o dom da engenharia, habilidade para isso, arquitetura, os mestres de obra, os pedreiros. Aliás, algo fantástico. Você pega que o engenheiro faz uma planta, se eu for olhar ali, não vejo nada, eu só vejo rabisco. Um profissional da alvenaria, da construção civil, um pedreiro, um mestre de obra, ele olha aquilo, entende tudo e ergue um edifício. Imagine como seria o mundo se não houvesse os engenheiros. Imagine um mundo sem médicos, sem gente vocacionada para a medicina. Todos nós morreríamos com as nossas enfermidades mais básicas, mais elementares. Imagine um mundo sem cientistas. Cientistas que com seu trabalho, com a sua dedicação, com seu talento, com seu dom, é capaz de combater a dor mais elementar, mais básica do organismo e que, apesar disso, acaba com o nosso dia se ela não for eliminada por um simples analgésico. Lendo, por exemplo, a biografia do Irineu Marinho, pai do Dr. Roberto Marinho, ambos já falecidos, na década de 10, o pai do Roberto, o seu Irineu, ele sofria de cálculo renal. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma crise renal por causa de um cálculo. Eu já tive 5. Já fui parar 3 vezes em mesa de cirurgia. Sem querer ser indiscreto, já tive pedra obstruindo o canal da uretra, tendo que voar para o hospital. Na sede da UECB, no meio de uma reunião de pastores. Larguei tudo, tive que ir. As horas contavam se eu poderia perder um rim, se eu não conseguisse internação imediata. Hoje você tem ali todos os recursos. Na década de 10, para combater a dor,
Você mergulhava numa banheira de gelo para poder aquela região do rim ser combatida com a temperatura do gelo. Ainda bem que Deus iluminou a mente dos homens e deu aos homens o dom da ciência, da pesquisa, e hoje, enquanto você corre para o hospital para tirar aquela pedra, você toma um Diocil. Deu lá isso se não houver contraindicação, né? Você toma um Diocil debaixo da língua, é um analgésico poderoso, abre as artérias, acabou, corre para o hospital, tira a pedra, né? Se for muito grande, você faz um procedimento chamado litotripsia, que explode a pedra dentro do rim e depois escoleta. A medicina é uma bênção. Antes de vir para cá, hoje eu não tomei café, pão, por exemplo, né? Vim correndo para cá. Tomei apenas uma xícara de café, mas eu tomei o meu café. Para que eu tomasse o café, tem um agricultor que está lá na ponta, plantando isso. E para que esse café moído, torrado, chegasse na minha casa, você tem lá um atravessador, você tem um profissional que pega esse produto, que atravessa até o mercado, você tem um comerciante, que, por sua vez, que pega aquilo que o atravessador trouxe e comercializa, e isso há suprimento nas nossas mesas. Daqui a pouco você vai almoçar, e certamente vai ter ali uma proteína na sua mesa, vai ter um legume, vai ter um vegetal, um legume que você não plantou, um alface que você não plantou, você talvez coma um peixe que você não pescou, talvez você coma um bife que você não criou aquele animal. Enquanto eu estou aqui nesse momento conversando com os irmãos, pregando, tem profissionais da lavoura, da pecuária, se dedicando ao dom que receberam de Deus e por causa do labor deles, do trabalho deles, nós nos alimentamos. Você está vestido hoje, nessa manhã, com roupas que você não fabricou. Alguém com talento, dedicado a essa carreira, fez da indústria têxtil o seu ramo de dedicação, seja a costureira, seja o empreendedor, o empresário que ganha dinheiro e emprega milhares de pessoas com a sua cabeça boa para negócios. Calvino acertou. Para que nós não andássemos perdidos nesse mundo, disse Calvino, Deus nos deu dons. E com os dons concedidos por Deus, a humanidade ela é suprida nas suas necessidades. Todas as necessidades humanas são supridas pelo trabalho, pela oferta humana. Agora imagine se toda a humanidade fosse ser engenheira, ou se todos fossem ser médicos, ou se todos fossem plantar alface, ou se todos fossem trabalhar com roupa. Tem que ter por trás uma mente muito capaz e inteligente, distribuindo esses dons entre os homens, para que todas as necessidades, e não apenas algumas delas, sejam supridas. Calvino, como eu disse, acertou em dizer que viveríamos à cega se Deus não distribuísse dons e talentos. E isso, Calvino está falando de sociedade. Quando então pensamos no reino de Deus e ampliamos, portanto, o argumento de Calvino, nós caímos no texto que acabamos de ler, que é o texto que Paulo escreveu para Corinto. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar daquilo que diz respeito a nós enquanto crentes e enquanto cidadãos do reino. Paulo está instruindo a igreja de Corinto, mostrando que os dons, eles têm uma única origem: o Espírito Santo. O Espírito Santo distribuiu entre os irmãos da igreja de Corinto e distribui entre todas as igrejas dons e talentos para que as necessidades dos santos sejam supridas. E Paulo, ele repete, ele insiste no argumento da procedência dos dons, sendo o Espírito Santo o doador dos dons, justamente para poder combater o orgulho que alguns membros da igreja de Corinto tinham em relação a alguns dons que eram mais valorizados do que outros. Os dons mais espetaculares eram supervalorizados e outros mais ordinários
eram desprezados ou recebiam um valor menor, um reconhecimento menor ou um prestígio menor. Já sabemos que a igreja de Corinto era uma comunidade complicada, de muitas disputas, de muito orgulho. Era uma comunidade muito carnal. E havia disputas, inclusive, acerca de dons. Não é algo tão longe da nossa realidade, não. Eu já mencionei aqui de uma igreja que eu fui pregar uma vez, que eu conheci, onde haviam 4 evangelistas que disputavam qual era o culto que caía mais poder. Isso em São Gonçalo, pertinho da gente aqui. O orgulho pelo dom e o desprezo por outros. A disputa em dons em que o ministro, ele se coloca diante do público, e os dons que são executados por trás dos bastidores das igrejas, geralmente são menos procurados, menos valorizados. Paulo combate essa perspectiva, ele combate esse horizonte, dizendo que todos os dons são importantes, porque todos procedem do mesmo Espírito. E a distribuição dos dons foi conforme a soberania do Espírito Santo. Ele não deu o determinado dom para alguém que merecia aquele dom. Não há mérito em receber determinado dom. Todos podem receber. A pessoa mais humilde pode receber o dom mais extraordinário, e aquele que não tem uma origem humilde, ele é alguém aplaudido na sociedade, ele pode entrar para a igreja e receber um dom que chama menos atenção, cuja operação não está em público, mas ele é fundamental para o serviço daquela comunidade de fé. Há tantas pessoas que se recusam em aparecer, mas são extremamente dedicadas e zelosas para com o trabalho da igreja. Eu lembro da história acontecida na primeira igreja congregacional de Niterói, quando uma irmã costumava entrar no meio de semana, ela pedia ao zelador o acesso ao templo, e ela ia ungindo os bancos, e o zelador ia limpando os bancos da igreja, e ela ia orando pelas pessoas que ela sabia onde sentavam. Ah, Senhor, fulano senta aqui, abençoa ele, abençoa a família dele. Quando o pastor pregava, a bênção de Deus vinha, o avivamento vinha, pessoas eram convertidas, mas aquilo não era apenas o mérito do ministro da palavra que estava falando e vidas se convertendo. Aquilo tinha a ver também com aquela irmã que não aparecia, que sequer orava em público no domingo, ninguém sabia da oração, mas a igreja estava sendo apresentada, as famílias estavam sendo apresentadas diante do Senhor por meio dela, que não aparecia, mas que ela tinha a intercessão como um ministério. Charles Spurgeon, maior pregador do século XIX, pregador batista calvinista, havia 15 mil membros na igreja de Charles Spurgeon, pleno século XIX, sem luz elétrica. Imagina o alcance da voz daquele homem, o esforço que ele fazia para ser ouvido. E quando ele pregava, Cristo era apresentado, Cristo era revelado na pregação do Charles Spurgeon, e ele batizava milhares de pessoas por ano. Londres parou quando ele faleceu, 24 de janeiro de 1892, a ocasião do falecimento do grande Charles Spurgeon. Mal sabiam as pessoas, só depois que isso foi contado na biografia dele, que embaixo do tabernáculo metropolitano, da igreja batista, onde ele pastoreava, que no porão da igreja tinha lá 15 irmãos, que enquanto o culto acontecia, enquanto o ministro pregava, eles intercediam, oravam, pedindo que Deus visitasse a igreja naquela manhã ou naquela noite de domingo. Charles Spurgeon brilhava porque era um instrumento afiadíssimo da pregação. Mas tinham lá 15 intercessores que abriam mão da bênção de ouvir o sermão, mas labutavam em oração por almas, para que as cadeias fossem quebradas, que as correntes espirituais fossem rebentadas e a luz do Evangelho brilhasse. Paulo está mostrando para a igreja, portanto, que todos os dons são importantes, porque todos procedem do mesmo ser, a natureza, o ponto de partida do dom é o mesmo, é o Espírito de Deus. Mas como as necessidades são muitas,
apesar da procedência ser a mesma, o Espírito Santo, mas as necessidades dos santos são muitas. E por causa dessa variedade, da difusão da distinção dessas necessidades, o Espírito, então, vai distribuir os dons conforme a necessidade dos santos. Paulo, portanto, vai apresentar aqui, e essa não é a única lista que Paulo apresenta à igreja sobre dons, na carta de Romanos ele também apresenta, mas aqui em Corinto ele vai apresentar uma lista que a gente pode agrupar em 3 categorias de dons. Paulo vai falar de dons que a gente pode chamar de dons pedagógicos, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Em setembro, no segundo domingo de setembro, eu explico de manhã exatamente o que são esses dons. Ele vai falar também dos dons sobrenaturais, que são diferentes dos dons pedagógicos. Dons pedagógicos, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Dons sobrenaturais, fé, curas e milagres. Dons comunicativos, profecia, discernimentos, línguas e interpretação de línguas. São os 3 grupos de dons que Paulo apresenta aqui. Uns receberão palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, outros receberão o dom da fé, que não é a fé salvadora, porque a fé salvadora todos têm, do contrário, nem crentes seriam, mas há aquela fé que é a certeza de que Deus pode fazer algo. É aquela certeza que não é sua, ela vem da fé. Curas, milagres, são os dons sobrenaturais, e há aqueles que receberam de Deus os chamados dons comunicativos, profecia, discernimentos, línguas e também interpretação. Paulo, portanto, quando apresenta essa lista com essa variedade de dons, o que Paulo está mostrando para a igreja é que a igreja de Deus, ela foi ferramentada. Como Calvino disse, ninguém está cega nesse mundo, todos foram chamados para um serviço e receberam vocação de Deus para isso, habilidade para o exercício, no reino de Deus semelhantemente. Todos nós fomos equipados pelo Espírito e temos um trabalho, temos um serviço no reino. Há uma demanda a ser atendida por cada um de nós. E as demandas do reino de Deus são muitas. São muitas as necessidades dos santos. São muitas as necessidades da obra de Deus. São muitas as necessidades de uma igreja local, porque a igreja local, ela é uma expressão diminuta do reino de Deus. Nós não precisamos ir para um campo missionário para nós nos envolvermos com a obra de Deus. Nós não precisamos estar diante de um projeto grandioso para nos envolvermos com a obra de Deus. O envolvimento com a igreja local é envolvimento com a obra de Deus, porque a igreja, ela é essa expressão diminuta, local, geográfica, mais perto de você, para que você possa se envolver com um projeto de Deus. E todos aqueles que foram salvos e inseridos na igreja, e esse movimento de enxerto, esse movimento de inserção, não foi promovido por você, porque se dependesse de nós, nenhum de nós abriria o coração para Deus, nenhum de nós iria na direção da igreja. Nós fomos chamados, alguém pregou, a graça de Deus nos alcançou e o Espírito Santo nos convenceu de que aquela palavra cristã que estava sendo ministrada a nós, ela era verdadeira. As escamas espirituais caíram, o coração foi aquecido pela palavra e cremos que Cristo é verdadeiro e que sua igreja é importante para o nosso crescimento. Esse movimento, portanto, de inserção na comunidade da fé é um movimento que o Espírito Santo faz. E quando ele fez esse movimento, ele também equipou no exato momento em que nós nos convertemos. E nos entregou uma espada, nos entregou uma ferramenta.
pois há um serviço que está demandado e que precisa, portanto, ser devidamente executado para a glória do Senhor e para a edificação da igreja, edificação dos santos. Paulo, portanto, ele enxerga os dons como ferramentas. E ferramenta nunca é para exibição. A ferramenta é para o uso. Nenhum pedreiro pode se exibir do seu serrote, não faz sentido. Se exibir da enxada que ele segura, se exibir do martelo que ele tem na mão. Essas ferramentas têm uma utilidade. Há determinados tipos de serviço que demandam o uso de determinada ferramenta. Na igreja, semelhantemente, há necessidades muitas na igreja. Se entrar, por exemplo, uma pessoa oprimida aqui nessa manhã, não adianta chegar para ela e cantar um louvor com ela. Se for um grau de possessão demoníaca, não adianta. Você vai ter que expulsar o demônio daquela pessoa. Se entrar alguém aqui entristecido, não adianta chamar para a cantina, para trabalhar na cantina. Ela precisa ser consolada por uma palavra de consolo. As necessidades dos santos são muitas e por isso Deus supre a igreja com essas ferramentas, para que sejam devidamente empregadas no serviço da igreja. Paulo, portanto, ao fazer isso, ele quer destacar algumas lições para a comunidade de Corinto. Além dessas que eu já mencionei, de que não é para haver orgulho do tipo de dom recebido, não é para se considerar melhor do que o outro, e entender que o Espírito Santo é o responsável por essa diversidade carismática, desde os dons que chamam mais atenção, até dos dons mais discretos, mas todos procedem do Espírito. Paulo, portanto, vai apresentar como lição para a igreja de Corinto. A igreja tem muitas necessidades e por isso os dons são diversos. Ninguém na igreja tem todos os dons. Ninguém. E na igreja de Corinto tinha os orgulhosos. E Paulo deixa claro, nessa perícope lida, e ele enfatiza essa diversidade para mostrar isso, quando ele diz, a um foi dado esse dom, a outro foi dado aquele outro tipo de dom. E Paulo deixa claro que ninguém recebe todos os dons. Não há ninguém super carismático na igreja. O Espírito Santo distribui com sabedoria. Ninguém consegue fazer tudo dentro de uma igreja. Nenhum pastor, por mais talentoso que ele seja, consegue exercer e executar todos os serviços necessários na igreja. Nenhum presbítero consegue executar todos os serviços, nenhum membro consegue fazer tudo. A igreja precisa de todos. A atuação é para todos. E cada um recebe a sua porção e a sua responsabilidade. Agora, se é verdade que ninguém na igreja recebe todos os dons, e por isso não pode ser cobrado por aquilo que ele não consegue fazer, aquilo que ele não consegue realizar, isso, aliás, se aplica muito a pastores. Às vezes há uma expectativa da igreja para que o pastor seja bom em tudo, e não é. Ele vai ter deficiências, ele vai ter incompetências mesmo. Não consegue realizar porque ele não tem talento para aquilo, por mais que se esforce. Porque ninguém recebe todos os dons. Nós temos que ser cobrados, quando eu digo nós ministros em geral, daquilo que a gente sabe fazer. É natural que a igreja espere e cobre que o pastor pregue. E pregue corretamente, pregue direito. Porque se espera que o pastor pregue. Se espera que o pastor se ensine, espere que o pastor atenda, irmãos, console, ouça, ore por ele, se envolva com ele. É da natureza do ministério. Agora, há outras áreas que fogem completamente o raio de ação de um ministro da palavra, e às vezes ele é cobrado por isso. Se é verdade, então, que ninguém recebe todos os dons, a absoluta verdade também no próprio texto é que todos receberam pelo menos um. E aqui, como eu tenho falado há algumas semanas,
E eu fico muito contente com o retorno que eu recebo de irmãos que têm conversado comigo sobre a maneira como estão olhando para esse texto. Se algo vale a pena você deixar no teu coração, se você esquecer tudo que eu preguei sobre dons nessas semanas que eu tenho pregado, isto você poderia guardar e eu ficaria muito feliz com isso. Você tem um dom. Pelo menos um você tem. Porque, como eu disse, estaríamos diante de um problema se admitirmos que no meio da igreja tenha alguém que não tenha dom. Pois o Paulo era um empolgado e se empolga e não fala pelo Espírito, porque no texto ele diz que a cada um foi dado um dom, ou ele se empolgou, e ele escreve o capítulo todo no Espírito, mas quando chega nesse verso, ele dá uma tropeçada, ele se desliga do Espírito e fala de si, ou ele fala pelo Espírito. E evidentemente estou sendo irônico aqui, porque Paulo fala pelo Espírito. A palavra é toda inspirada. Então Paulo não se equivoca. Então, se Paulo não se equivoca, e se é verdade que todos receberam um dom, porque todos são crentes, isso significa que você aqui, que me ouve nessa manhã na igreja, ou em qualquer lugar, você tem um dom. Então diga assim para si mesmo: eu tenho um dom. Eu posso não saber exatamente qual é, e como eu já disse, é dever seu sinalizar para o pastor: pastor, não consegui descobrir ainda. E nós, pastores, temos o dever de ajudar a descobrir, mas você tem. Pode estar escondida. É como uma ferramenta que você perdeu, que você não sabe onde está, que você guardou em uma das gavetas da casa e você não consegue achar, mas está lá. Pois a conversão e o enxerto na igreja, o enxerto no corpo de Cristo, implica em função. Ou seja, como eu tenho dito também, sempre que atrelo, que faço essa afirmação, eu também compartilho com os irmãos que não há espectadores no reino de Deus. Novamente aqui usando a ilustração do jogo do futebol, não há arquibancada no reino. Todos jogam, todos têm função. Uns uma função de destaque, porque o ministério é público. O exercício, ele não tem nenhuma pretensão de aparecer. Ele aparece porque o dom é público. Pastores não gostam de aparecer, pastores pregam em público porque é pregação. Pregação implica em público. Não se prega para a parede, se prega para pessoas. Então, o meu ministério é um ministério visível, tem que ser visível. Agora, tem aquilo, durante a semana, o gabinete, aí não é visível. Não tem comunicação no grupo do WhatsApp. Hoje eu dei expediente de tal hora, atendi irmão fulano. Isso não existe. Romperia até a descrição com as pessoas. Esse meu outro dom é exercido em secreto. Ninguém sabe, a não ser os que vêm aqui. Agora, da pregação, precisa ser público. Você tem um dom. E você precisa perguntar a Deus: Senhor, qual é o meu dom então? Porque se o Espírito distribui a cada um para que determinada necessidade seja suprida, e diz o texto que todos receberam pelo menos um, qual é o meu? Porque você tem. Você não pode, portanto, considerar que a sua missão no mundo, no que tange a igreja de Deus, é você ser um bom dizimista, um bom congregado, um bom crente que não dá trabalho para o seu pastor, que não dá trabalho para a igreja. Você é alguém que está ali pronto para ouvir, para estar presente nos cultos. Porque participar do culto, participar da igreja é fundamental. Mas ele é um momento das nossas responsabilidades com Deus. Comparecer à igreja, prestar a Deus o louvor, orar e ouvir o sermão,
Ouvir o professor é o que se espera do crente no dia que a igreja abre as portas para o culto. É o que temos que fazer. Se você for inventar qualquer serviço agora, está errado. Agora não é hora de exercício nenhum. Não tem nenhum ministério em operação nesse momento. Os ministros do louvor pararam, sentaram, estão ouvindo o sermão. Professores de escola dominical presentes estão ouvindo o sermão. Diáconos presentes, ouvindo o sermão. É isso. Aqui é isso. Daqui a pouco isso vai terminar. Outros serviços, então, aparecem. Daqui a pouco o professor se levanta e vem dar aula. É a hora dele. Demais atividades da igreja vão entrar em operação assim que o culto terminar. E aqueles responsáveis por estes serviços estarão executando. Então, esse momento aqui não é um momento de atuação. É a hora da adoração, de prestar atenção no que Deus vai me falar. Mas quando esse momento termina e os demais cenários da igreja se apresentam, é a hora, então, dos muitos ministros que têm os mais variados dons entrarem e começarem a operar na igreja. De forma que, na igreja, nós não somos espectadores. Todos nós temos uma função no reino de Deus. E deve causar incômodo se o tempo vai passando e a gente se percebe, a gente se descobre ouvindo sermões o tempo todo. E a única coisa que eu faço na igreja é ouvir o sermão. É colaborar com a igreja financeiramente. Mas onde estão as outras bênçãos que você pode desfrutar? Porque é uma bênção dizimar na igreja, é uma bênção ofertar, é uma bênção prestar o louvor a Deus, ouvir o sermão é uma bênção. Mas as demais bênçãos experimentadas, o teu envolvimento, o teu serviço. Sexta-feira eu fiz um gabinete com um irmão que está chegando à nossa igreja, que será recebido ano que vem, 2022. Já temos irmãos para serem recebidos ano que vem. E na nossa conversa ele já falou do DAC. Aí, Regina? Já falou do DAC. Não é nem membro da igreja. Mas o Gazinho sempre compartilha do DAC aqui na hora do louvor. Eu falo do DAC. Os apelos estão aparecendo. Aparece lá o comunicado que o pastor Davis coloca no WhatsApp sempre que se aproxima o segundo sábado. Já entendeu. E nem é membro da igreja. Está interessado em ser recebido ano que vem, outubro de 2022, lá na frente. E já cantou a pedra, pastor, já quero ajudar o DAC. É isso. Porque no reino de Deus, todos nós temos uma função. Você tem uma função. E como Deus é sábio, Ele te dá a ferramenta para que a função seja exercida. Imaginemos um pastor que não gosta de pregar, que não sabe pregar, que se enrola na pregação, que tem horror do púlpito. Pastores foram chamados e equipados por Deus com o dom de pregar. Ele olha para o texto e ele tem uma capacidade de didaticamente explicar. É agradável. Você gosta da explicação do pastor. Porque o pastor sabe fazer. E sabe fazer porque ele recebeu o dom de Deus para isso. E se espera que o pastor faça isso. Qual é o teu dom, meu irmão? Porque não é ouvir a pregação sobre Coríntio, que trata dos dons que Deus te chamou apenas. Aqui é o ponto de partida dos incômodos, dos carões que o Espírito Santo dá na gente. Mas tem uma função. E aí, olhando, se você prestar atenção na igreja, você vai perceber que tem muita coisa que pode ser feita na igreja. Tem muito trabalho, tem muita necessidade, tem muito suprimento que precisa ser oferecido à igreja. Se é verdade que ninguém na igreja de Corinto recebeu todos os dons, também é verdade que
Todos receberam pelo menos um. Você tem pelo menos um. E é seu dever, sua responsabilidade, pedir a Deus: Senhor, mostra, portanto, já que o pastor está tão insistente nisso, tem colocado, eu tenho entendido que o Senhor está falando comigo, mostra, porque eu quero me envolver com a tua obra, eu quero servir ao Senhor. Paulo deixa claro, portanto, uma quarta lição, que a igreja de Corinto e todas as igrejas, elas são comunidades de serviço. A igreja, ela é uma comunidade de serviço. Nas demais instituições, a gente vai na direção delas para obter algo delas. Você se matricula numa escola e você espera obter da escola o ensino ministrado, aquela proposta pedagógica. Você paga e você quer extrair algo daquela instituição. Você vai num banco, você quer ou pagar uma conta ou quer pegar um empréstimo. Você bate na porta de uma empresa, você quer o sustento, o salário, vai dar o seu serviço e você quer o salário que aquela empresa te paga. Na igreja, ela é uma comunidade de serviço. É claro, é óbvio que também nós queremos de uma igreja, que a igreja seja uma bênção para nós. Ninguém quer ser ferido na igreja, ninguém quer ser hostilizado na igreja, todos nós vamos e queremos que a igreja seja um ambiente abençoador, agregador para a nossa vida. Mas ela, por excelência, ela é uma comunidade de serviço. Você veio para servir. Você não veio para ser servido, você será servido, porque os santos te servirão. Você chegará na igreja e necessidades que você tem serão supridas pelos santos, mas só são supridas porque há santos em operação, atentos à tua necessidade. Você chega na igreja desempregado, às vezes, um antropólogo escreveu uma tese de doutorado sobre isso, sobre a rede solidária. A tese dele era igreja, uma rede solidária. E ali falou dos medicamentos que às vezes são levantados no meio da igreja para pessoas pobres que não podem às vezes comprar um medicamento. As cestas básicas que são distribuídas, empregos que às vezes as pessoas conseguem, matrículas em escolas, bolsas de estudos, financiamento. Não precisa ir muito longe, não. Congregacional de Niterói, nossa igreja aqui, essa igreja com 200 e poucos membros, que não é uma igreja rica. Você sabia que 2 irmãos aqui da nossa igreja já tiveram carros comprados? Um deles foi financiado. E se o irmão estava sem condições de chegar até o fim das parcelas, poderia até devolver o seu carro. Irmãos se levantaram e ajudaram a pagar as prestações e pagaram até a última prestação. 10 irmãos se levantaram e supriram a necessidade. Teve outro que o carro foi roubado. E ele não tinha condições de comprar outro. Outro grupo, 10 irmãos se juntaram e mandaram uma mensagem para esse irmão, membro aqui da nossa igreja: irmão, compra teu carro, a gente segura a prestação. E quando chegou na 5ª prestação, olha, não precisa mais, da 6ª em diante é comigo. Já consigo. É uma rede solidária. As necessidades são supridas. Mas são supridas porque há santos em operação, atentos, preocupados. Há irmãos que pregam, que ensinam, que socorrem, que auxiliam, que ajudam. Me permita aqui um testemunho, é público, né? Então, coisas públicas podemos ser ditas. A Elaine Castro, ela mencionou, né, que uma das razões que levaram ela a decidir a permanecer aqui na nossa igreja foi quando ela chegou na igreja no momento em que Marcela enfrentava uma crise de saúde, ficou internada. Aliás, a filha dela ficou internada. E Marcela tendo que ficar lá, dando suporte à sua menina. Só que Marcelo tem 3 filhos. Quem cuida dos outros 2? Marcos trabalhando. A mãe de Marcelo morando no Rio, lá em Guadalupe.
Naquele momento surge uma inquietação do espírito, boa, abençoadora. Xelinha, Ana Cláudia, Célia, Suzana, Cristiane. E as irmãs, se juntam para dar suporte a Marcele naquele momento difícil. E interessante, o atendimento, o carinho, o cuidado, era com Marcele e a família. E enquanto elas faziam aquilo, o Espírito Santo falava no coração de Elaine: olha, aqui é a sua igreja, fica aqui. E ela decidiu ficar por esse gesto que ela viu, essa preocupação que essas irmãs tiveram com a Marcele. Igreja é comunidade de serviço. Eu recebi, irmãos, no ano passado, no início da pandemia, irmãos que entraram em contato: pastor, nenhuma família da nossa igreja passando necessidade. Não sabemos quanto tempo vai durar, talvez venha desemprego, talvez tenha famílias assoladas. O que aparecer na igreja aí de problema, de crise, se não tiver dinheiro para pagar uma conta de luz, qualquer irmão que apresentar uma necessidade, só pode contar comigo, pode contar com a minha família. Nenhum irmão nosso passará necessidade. Igreja, comunidade de serviço. É claro que somos servidos. Eu sou servido pelo trabalho dos irmãos. Então, sim, nessa lógica, as pessoas entram e elas podem esperar da igreja algo, mas só podem esperar da igreja algo porque tem santos servindo ao Senhor. Você entrou aqui, você pode ter trazido os seus problemas, entrou com muitas dificuldades, bateu na porta da igreja, porque entende que a igreja é casa de oração, é a casa de Deus, e Deus vai te abençoar. Mas entenda o seguinte, que Ele vai te abençoar, Ele vai enviar santos para serem os ministros dEle, para servirem a você. Mas assim que você for devidamente tratado, que você estiver em pé, chegou a hora de você servir os demais. Porque a igreja é comunidade de serviço. Paulo deixa isso claro para a igreja de Corinto. Ela é um lugar maravilhoso para estar, né? Ela é um lugar que nos abençoa, ela é um ambiente bom. Em muitos casos, os irmãos se tornam, às vezes, mais próximos, mais presentes do que a própria família, a família biológica. Mas ela é, sobretudo e por excelência, uma comunidade de serviço. Você está aqui para servir, primeiramente, ao Senhor, a Deus, e você está aqui também para servir ao próximo. E quando eu falo de servir ao próximo, essa é a quinta lição: não se serve a Deus sem servir ao próximo. Ao servir aos irmãos, você está servindo a Deus. Ao visitar, por exemplo, um irmão que precisa de uma visita, você está servindo a Deus. Aquilo que você faz, que abençoa alguém, você está servindo a Deus. Aquele irmão, por exemplo, que anda desanimado e que os filhos não estão mais congregando. O que tem de casos na igreja de irmãos que estão aqui hoje porque o presbítero, o diácono ou irmão querido da família passava na casa, pegava de carro. Às vezes o pai estava desanimado, a mãe estava desanimada, mas aquele irmão atento, preocupado com aquelas crianças. Eu tive um aluno no curso de mestrado, pastor assembleano. Ele contou que quando ele morava na Bahia, no interior da Bahia, o vizinho, que era batista, que era pastor, batia na porta dele e o pegava enquanto criança e o levava à igreja. O pai não era crente, nem a mãe. E levava todos os domingos para a igreja. Aquele homem se converteu, mudou de estado, veio para o Rio de Janeiro e hoje é um pastor da Assembleia de Deus.
Eu perguntei para ele, você foi lá visitá-lo depois que você se tornou adulto? Ele falou assim, pastor, eu fui. E nunca mais eu encontrei aquele homem. Procurei na rede social. Ele já é um senhor. Deve ter falecido antes desses tempos de rede social, que não tem rastro nenhum na rede. Mas eu devo àquele homem o evangelho que me foi pregado desde criança. Eu não tinha nenhuma relação, eu era amigo do filho dele. E ele passava, antes de ir para a igreja, ele era o pastor da igreja, com tantas ocupações, mas ele fazia questão de bater na minha porta, e eu já ficava esperando, e eu cresci na igreja por causa daquele homem. Igreja é comunidade de serviço, e quando você serve ao próximo, você está também servindo a Deus. Jesus disse, irmãos, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Há muita necessidade na comunidade da fé. Há muitas crianças que precisam ser alcançadas, há jovens, há adolescentes. Quando você olha para a sua igreja, Igreja Congregacional de Niterói, o que você acha assim que poderia ter? O que não está funcionando direito? Que poderia ser melhor executado? E de que maneira a liderança da igreja pode contar com você para que essa engrenagem funcione de uma maneira mais eficaz, para a glória de Deus? Você recebeu de Deus um dom. E Deus espera que esse dom seja colocado em prática para a glória do nome dele. Eu e você somos ferramentas, somos instrumentos. Não pense apenas em seu trabalho. O trabalho é uma bênção. Deus ordenou que nós trabalhássemos, que vivêssemos do nosso trabalho. O trabalho também é para a glória de Deus, não é apenas para o sustento. É para a glória do Senhor. Mas às vezes nós nos ocupamos muito com o trabalho, com a carreira, e a igreja às vezes fica míngua. E há tanta ideia, tanta prática, tanta execução que pode ser dirigida para a igreja e tornar a igreja uma comunidade mais abençoadora do que ela já é. Se ela já é abençoadora, com carências, imaginemos então o que uma igreja pode ser se as carências forem supridas. E você pode ser a resposta de Deus para atender aquela carência. Uma igreja congregacional ali na região de Campo Grande, cheia de professores de história, de geografia, português, diretores de escola, inclusive. A professora Neide Lima é uma delas, esposa do reverendo Julimar, que coordena o projeto Nilson Braga. Como moram na região, naqueles subbairros que tem ali em Campo Grande, percebeu um alto índice de repetição. E a igreja cheia de professores. Tiveram a seguinte ideia: vamos montar aqui, na igreja, durante a semana, aula de reforço. E convidaram os membros da igreja, professores de história, de geografia, de português, de matemática, e começaram a dar aula de reforço, de graça, para as crianças daquele bairro. Principalmente alunos da escola pública, onde a deficiência é maior. O que nós podemos fazer? Aula de música? Aula de inglês? Para os de fora? E para os de dentro? Qual é o teu dom? É da vontade do Senhor que você diga: Senhor, eis-me aqui. Não quero só enxergar a necessidade, mas eu quero ser resposta do Senhor para atender essa carência. Conta comigo e louvado seja o teu nome por isso.
Bendito seja o nome da tua glória.